Boa noite, senhores. Essa é uma produção independente, adaptada e amadora do Sindicato do Ócio. O Sindicato do Ócio é uma confraria de amigos, aonde nós exercemos o ócio físico, mas é proibido o ócio mental. Porque no entrechoque das ideias é que de vez em quando faíscam algumas verdades. Então surgiu a ideia de, a partir de então, postarmos alguns vídeos acerca das nossas impressões filosóficas de livros lidos. Será ministrada aqui algumas impressões acerca de vários filósofos, Giovanni Pico de La Mirandola, Tommaso de Campanella, Baruch Spinoza e vários outros. Pois bem, só que o primeiro, e que a mim coube discorrer sobre, será René Descartes e a sua principal obra, que é o Discurso do Método. O Discurso do Método de René Descartes. Essa obra inaugura essa série dada a sua importância. René é o pai da filosofia moderna. Assim como Cristo divide as eras em antes e depois de Cristo, René divide a filosofia em antes e depois de René. Pois bem, senhores. Em princípio, eu gostaria de discorrer brevemente sobre a pessoa de René Descartes, como foi sua criação e o que o levou a escrever o Discurso do Método, como ele chegou a essa ideia. Esse vídeo será feito em 5 etapas, esta é a etapa prefacial. Depois nós vamos adentrar ponto a ponto do seu pensamento. Fiquem tranquilos, filosofia, ao contrário do que se imagina, não é coisa para intelectual, é coisa para quem decide pensar. Simples. René Descartes ficou órfão logo após o seu nascimento, órfão de mãe logo após o seu nascimento. Sua mãe foi acometida de tuberculose e veio a falecer quando ele ainda tinha dias de nascido. Assim, a sua criação ficou a cargo de uma tutora, encomendada por seu pai. Essa criança cresceu com estigma de tuberculoso. Achava-se que ele havia herdado a tuberculose de sua mãe. Por conta desse estigma, René foi privado de crescer e ter uma infância normal. René não brincava com as demais crianças. René não frequentava parques. René não fazia as brincadeiras que as crianças demais faziam. A fim de compensar a inatividade do corpo, foi dada a árdua tarefa a essa criança do exercício de seu espírito, do exercício da sua intelecção. Aos 16 anos de idade, René é enviado a Paris, a fim de estudar na Escola dos Jesuítas, Colégio dos Jesuítas, colégio de maior prestígio de Paris, à época, porque depois veio a ser superado pela Escola Politécnica de Paris, onde estudaram nomes como Francisco Solano Lopes e o próprio Napoleão. Pois bem, senhores, essa chegada de René a Paris, a fim de estudar no Colégio dos Jesuítas, não foi tão tranquila como pretendia seu pai. Porque René, ao chegar em Paris, levou-se por amizades que, trabalhando com termos chulos, seriam amizades impróprias, más amizades. Enveredou assim pelo caminho das bebedices, da jogatina, dos jantares caros e dos gastos com mulheres. Ou seja, uma vida totalmente voluptuosa. Tudo, como era predestinado a ser quem foi, algum momento após ter iniciado essa vida imprópria para a sua formação, René retoma a sua consciência, descobre-se saudável, descobre que não tinha tuberculose alguma,
e passa ao exercício do corpo físico. Corridas, levantamento de halteres, etc. e tal. Ao ponto de, em 1619, chegar a se alistar no exército. E teve, portanto, uma carreira militar. Uma carreira militar que o castrava do ponto de vista intelectual. E, portanto, foi rejeitada. René retoma, então, os seus estudos. Mas desta vez, o seu foco, que anteriormente era o estudo da poesia, o estudo das letras, estudo da retórica e da eloquência, a ele passa a ser desestimulante. Porque ele chega à conclusão de que tais coisas não decorrem de estudo, mas sim são dons do Espírito. E que era possível que o homem, que ainda que falasse o mais baixo bretão, conseguisse desenvolver habilidades nessas áreas. Decepcionado com isso, René decide reformular seu pensamento e voltar-se para o estudo profundo da filosofia. René, então, começa pela análise dos costumes da época. E lhe parece que só seria possível considerar os costumes, considerar o que era certo ou errado, a partir do momento que ele viajasse por vários lugares, conhecesse várias culturas e povos. E assim fez. Chegou ao ponto de dizer que se sentia um estrangeiro em seu próprio país, de tantas viagens que fizeram. É bem aí que surge, é bem nesse momento que começa a brotar em sua mente o discurso do método. Ainda não haviam cessado as guerras da Alemanha, eu me reporto à Guerra dos 30 Anos. René foi então assistir à coroação do imperador da Germânia. Porém, quando voltava da coroação, foi detido pelo inverno severo da Alemanha, ficou abrigado em um quartel militar, onde dispunha de um quarto quente, tempo suficiente e nenhuma paixão que lhe retirasse o raciocínio. Esse foi o ambiente no qual o discurso do método surgiu. Pois bem, com esse cenário já desenhado, ou seja, um quarto quente, tempo à disposição e nenhuma paixão que o prendia, esse cidadão fez o quê? Foi pensar, revelando assim a sua natureza humana, de pensador. Pois bem, a primeira conclusão que René faz em seu livro é que todos os homens, independente de onde nascem e de classes sociais, são dotados de bom senso. E que nenhum tem bom senso maior do que o outro. Porém, contraditoriamente, depois, dentro do seu livro, dentro das suas máximas, ele revela a existência de espíritos elevados, de homens de espírito elevados. Ele diz assim: eu vivo numa era de homens de espírito elevado. Dessa forma, na verdade, o que ele queria dizer é que existe sim pessoas com um senso muito mais aguçado do que as outras pessoas. Então, senhores, o primeiro pensamento de René Descartes foi o seguinte: ele imaginou um edifício, imaginou um prédio. Pensou consigo que um prédio feito por um arquiteto, por apenas um arquiteto, tende a ser muito mais formoso, muito mais belo, muito mais bem construído do que um prédio construído por vários arquitetos.
Num segundo plano, ele diz que uma cidade projetada também tende a ser mais cômoda do que aquela que cresce ao descaso do aumento da densidade demográfica. Por fim, faz referência a Esparta. Diz que Esparta floresceu graças à sua legislação. Não porque fosse uma boa legislação, considera inclusive que tal legislação em alguns pontos era contrária aos bons costumes, mas por ser produto de uma só mão. Ocorreu-lhe então um pensamento e ele abstraiu tais circunstâncias à formação do raciocínio humano, à formação das convicções humanas, à formação das impressões humanas sobre o que é verdade e o que é mentira. Pois bem, imaginou ele, ora, o nosso aprendizado, nada mais é do que o produto de vários preceptores que tivemos durante a vida. Vários professores que tivemos durante a vida. E chega à conclusão de que se um apenas fosse o professor, até mesmo porque considera que esses professores da vida normalmente tinham ideias contrárias umas às outras, considera que se apenas um fosse o construtor do edifício mental, naturalmente o produto da alma humana, o produto do pensamento, seria melhor. E assim René passa a sua base filosófica, a base da dúvida. Começou por desconsiderar como verdade tudo aquilo que lhe fora oferecido sem demonstração cabal de provas científicas. A partir de então, começou a duvidar de tudo. Passa pelo princípio da dúvida. Duvidou até propriamente de sua existência. Mas, ao duvidar, disse: eu duvido. Se eu duvido, existe alguém que duvida. Se eu duvido, eu existo. E confirmou a sua existência. Confirmado, portanto, a existência do homem enquanto essência, enquanto ente. A partir deste pensamento, René nos convida, nos faz um convite à desconstrução dos conceitos, à desconstrução daquilo que nos foi imposto, à desconstrução das ideias que nos foram dadas pelos nossos preceptores. E imagina ele que um livro, por mais bem escrito que seja, por mais bem dotado que possa ser o seu autor, não é capaz, em hipótese alguma, de superar o juízo de um homem de bom senso. Imaginou ele, então, que, hipoteticamente, quando estivermos falando sobre ética, não seria necessário que eu lesse 3 ou 4 livros acerca de ética para construir uma ideia de ética. Bastava o meu raciocínio próprio e de bom senso acerca da ética para que eu tivesse um produto de excelência. Convida-nos à primeira de suas ideias, a desconstrução do pensamento, demolição do edifício, demolição dos dogmas.
Segundo o filósofo, era necessário que nós nos despíssemos de qualquer verdade absoluta e a tomássemos por mera possibilidade, para a partir de então, através do produto do nosso bom senso, chegarmos a conclusões corretas e sólidas. O próprio autor considerou que, em muitas das vezes, chegaríamos à mesma conclusão. Ainda que desconstruíssemos o edifício e o reconstruíssemos, chegaríamos à mesma forma. Esse foi o pensamento cartesiano. Entretanto, por vezes, também seria possível chegar a uma nova noção acerca da coisa. Eis a importância da sua filosofia. O filósofo insinua, no entanto, textualiza, no entanto, que algumas pessoas são incapazes de desconstruir um pensamento, sob pena de se ver perdido no mundo. Considera ele, então, que nem todas as mentes, nem todos os espíritos, nem todas as pessoas são capazes de demolir um conceito para reconstruí-lo. E sugere a estes que não conseguem a desconstrução de um pensamento uma segunda fórmula, uma fórmula paliativa, que é a forma da reforma do pensamento. Não se trata mais de demolir o edifício, mas de adaptações. Tira a porta daqui, coloca a porta ali, essa janela não está legal aqui, coloca essa janela ali, essa parede não fica bem aqui, coloque-a ali. Mas esclarece que a fórmula da reforma é para as pessoas de segunda classe intelectual. Segundo o filósofo, pessoas com baixo grau de intelecção, ao desconstruir suas ideias, ficariam sem nenhuma. Então que esse procedimento seria ousado demais para essas pessoas. Então que essas admitissem sua impotência para a desconstrução e passassem a reforma do pensamento. Reforma do pensamento. Ou seja, não toma aquilo como absoluta mentira, como absoluta dúvida, entretanto passa a fazer ponderações pontuais acerca dos institutos, acerca das coisas. Ao falar tal questão, René nada mais fez do que desmoralizar toda a classe filosófica anterior a ele. Porque o processo da reforma do pensamento, esse procedimento era o procedimento adotado por todos os filósofos que o antecediam. Todos, sem exceção. Procedimento de reforma do pensamento. E diz aos terceiros, sem capacidade alguma cognitiva de desconstruir ou reformar seus pensamentos, que permaneçam na inércia. Porque o mundo não é dotado apenas de bons espíritos, mas também dos maus espíritos. Veja que eu não estou falando aqui no campo da espiritualidade propriamente dita. Estamos falando aqui de senso, de personalidade. Essa é a ideia de René Descartes. A partir de então, ele passa a demonstrar como é a partir de que fez o seu processo de desconstrução dos seus pensamentos.
divide tal percurso em 5 tópicos e demonstra cabalmente como é possível desconstruirmos os nossos pensamentos, as nossas impressões acerca de pessoas, coisas e etc. e tal, e reerguermos esse edifício a partir da base, por um só arquiteto, por um só artífice, por um só preceptor. E assevera que a partir daí nós temos um índice de consciência, um índice de qualidade filosófica maior. Esse vídeo se encerra por aqui. Os outros que seguem virão demonstrando o passo a passo da desconstrução e da reforma. Porque da inércia, senhores, basta não pensar. Boa noite.